Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast que a gente vai fazer um compilado geral aí dos placares dos estaduais, porque a gente quer deixar um destaque importante para a disputa aí, para o título da Supercopa do Brasil, Galo campeão. Falar também sobre técnicos demitidos, falar sobre o novo técnico do Corinthians, será que vai, será que não vai, tudo ainda muito incerto. Eu começo falando dos jogos de sábado primeiro. Eu vou passar pelos jogos por dias, né? Porque senão eu vou acabar me perdendo aqui. O Palmeiras venceu 1-0 o Santo André, gol de pênalti do Veiga, mais uma vitória do Palmeiras. Aliás, um primeiro tempo que o Santo André valorizou muito. O Everton teve que fazer uma grande defesa, uma defesaça, né? Tá voltando ao ritmo, você vê que claramente ele tá voltando ao ritmo de jogo. E não é querendo causar discórdia nem ser o agente do caos aí, mas a convocação do Tite para a seleção realmente atrapalhou um pouco a preparação do goleiro Everton, tá? Não acho que não foi, acho que isso não foi determinante para a disputa do título mundial, mas que ele estava claramente fora de ritmo ainda. E quando a gente fala fora de ritmo, não é questão física, né? É muito a questão do tempo de bola, principalmente para goleiro, né? Porque o Everton estava de férias e pelos posts nas redes sociais ele estava se preparando fisicamente, né? Tava com um preparador físico ali, então fazia os seus vídeos no, nas redes sociais fazendo uma corrida ali, enfim, mostrando toda a preparação. Mas para o goleiro a grande questão é o tempo de bola, né? É a leitura do jogo, é você dar um chutão, fazer a ligação para ataque, como o Everton está acostumado a fazer. Então fica claro que ele estava fora de ritmo, ele está se recuperando, ele ainda não está na sua melhor forma, mas ele está se recuperando. A convocação prejudicou sim um pouco esse início de temporada do Everton. Repito, não acho que isso foi determinante, mas atrapalhou sim. Tá? O Palmeiras segue embalado, tá? Em recuperação, não digo técnica nem de momento, recuperação psicológica, né? Pelo vice do Mundial. Me parece que o time já tá entrando novamente, né, em sinergia com o futebol brasileiro, e eu acho que agora muito mais mordido aí para conquistar um título, seja ele o Campeonato Paulista, seja a Recopa Sul-Americana. É um time que está na bronca por esse vice-campeonato mundial, até porque os rivais vão tirar, não só os rivais, mas todas as equipes vão tirar uma casquinha do Palmeiras, né? Então é um time que sabe que tem esse fator da zoação contra e que vai certamente usar isso como motivador. E eu espero sim que toda a comissão técnica, Abel Ferreira e os próprios jogadores usem isso como fator motivacional, porque o Palmeiras vai se tornar ainda mais forte jogando com essa sombra, né, sobre as cabeças, né, dos jogadores. Então vai ser muito bacana. Eu acho que o Palmeiras está muito motivado, né? Esse reinício de Campeonato Paulista, para mim fica claro que é um time que está muito motivado, muito por conta, né, das torcidas adversárias pegar muito no pé do Palmeiras. Isso vai continuar ao longo de toda a temporada, né? O torcedor palmeirense pode ter a certeza absoluta disso. Tá? O Corinthians empatou 1-1 com o Botafogo de Ribeirão, uma partida que o Corinthians sai na frente, toma um empate, Corinthians muito abaixo, né? Mostra que o time reserva do Corinthians realmente era aquilo que todo mundo imaginava, projetava. Tem um time titular absolutamente fenomenal. O time titular do Corinthians é um absurdo que joga o time titular do Corinthians, o que pode jogar, né? O que a gente tem visto nas últimas partidas. Mas o reserva não tem um time reserva à altura. E isso a gente já viu não só no Corinthians, a gente viu no Palmeiras, a gente viu no Atlético Mineiro, no próprio Flamengo, né? As experiências do Paulo Souza, a gente vê isso. Então, o Corinthians não é o único, né? Agora tem equipes que, apesar de o time reserva não ser tão bom quanto o titular, o time reserva tem mais qualidade que o do Corinthians. E eu puxo novamente essas três equipes, né? O Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras. Eu puxo essas mesmas três equipes que, apesar do time reserva não jogar à altura do time titular, é uma equipe que, para mim, pelo menos, óbvio que o tempo vai dizer, mas essas equipes têm um elenco como um todo mais qualificado. O elenco como um todo, não é um time titular. Um elenco como um todo mais qualificado. E o Corinthians sofre, assim como todos já sofreram e todos vão sofrer, né, quando for colocar os seus reservas dentro de campo.
uma partida de destaque aqui, hein? Não costumo falar dessas duas equipes, mas eu preciso falar sobre, porque Guarani e Ponte Preta 3-0 pro Guarani, hein? Por que eu tô chamando a atenção? Porque é um clássico de Campinas. E é um baita de um clássico, tá? Para algumas pessoas, talvez o maior clássico do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil, tá? Tem gente que acha que esse Guarani e Ponte Preta é ainda mais clássico que o Derby Paulista, né? Então, um grande resultado para o Guarani, que afunda a Ponte Preta e culminou com a demissão do Gilson Kleina. Então é mais um técnico que cai aí no Paulista. Claro que o cenário da Ponte Preta é diferente quando a gente... Todo respeito, obviamente, a gente tem que colocar todo o respeito dentro de campo, mas quando a gente fala dos times da Série a demissão de um técnico ela é muito mais danosa. Por quê? Porque a temporada de um time da Série A é diferenciado. Ou você está com foco numa Libertadores, ou você está com foco numa Copa do Brasil, ou você está com foco em se classificar para uma Libertadores, ou você está com foco de se manter na Série A, né, equipes que voltam da Série B, por exemplo, e você ficar trocando treinadores, mostra claramente que o time está fora de foco, que a gestão pelo menos está fora de foco, porque mantém um treinador, aposta num treinador, e início de campeonato estadual, início já não, mas... o campeonato estadual, querendo ou não, tem toda uma importância, para mim é muito importante, mas é um torneio de pré-temporada, né? É para os times, para entrar naquele ajuste fino, melhorias táticas. A gente vê o São Paulo, por exemplo. O São Paulo tem muitas limitações, tem muita coisa errada ainda taticamente, mas é um time que está em franca evolução. É um time que está usando o campeonato estadual da forma como tem que ser usada. O técnico foi questionado, os torcedores pediram a saída dele e o Rogério está aí conseguindo trabalhar e melhorando a equipe, né? Então, eu acho que a gestão tem que ter a convicção, né? Porque você tem uma intertemporada. Final do ano para o ano novo, para o ano que entra, você tem tempo de pensar, você tem tempo de se planejar. Então, essas coisas que a gente não entende muito bem. Enfim, claro que uma derrota num clássico pesa muito, né? Pesa demais e não deu pro Gilson Kleina. E que vitória, né, do Guarani. É importante destacar essa vitória do Guarani porque, repito, é um grande clássico e chama muita atenção. Chama um resultado bastante expressivo, tá? Pular agora, ainda falando de sábado, tá? Campeonato Carioca, Fluminense 3-0. Grande resultado do Fluminense. Tá? No Campeonato Mineiro, o América 0-0 com o URT, com o A, não sei qual que é não sei qual que é a forma correta de dizer, mas empatou com a URT ou ORT, eu não sei. Peço perdão ao torcedor aqui. Campeonato Gaúcho, esse sim um placar de muitíssimo respeito. 4-0 do Grêmio para cima do São Luís, estreia do técnico Roger Machado, né? Então, para o torcedor que pediu a saída do Mancini, aí depois contrata o Roger Machado, perde uma partida porque ainda está sem o seu novo treinador, ele chega no comando técnico e o time coloca uma goleada dentro de campo, aí é pro torcedor ir ao delírio, é pro torcedor se deleitar, o torcedor que comemorou muito a chegada do Roger Machado, um cara que tem muita identificação. Então, se isso já foi mão do Roger Machado, não sei, não dá pra gente cravar, até porque o Roger teve pouquíssimo tempo de treinamento. Teve alguns dias apenas, né? Mas às vezes nos conceitos de jogo, às vezes fez uma certa diferença e o Grêmio goleou. Então já mostra que, de repente, é cedo para se dizer, mas de repente foi uma troca assertiva, né? Fez a troca no momento certo e pelo nome certo. E aí é que tá, né? O clube tem que ter a convicção. O Grêmio foi diferente de outras equipes, como foi o Corinthians, por exemplo, claro que o Grêmio... E aí, de novo, né? Todo respeito ao Grêmio, mas dadas as devidas proporções, o Grêmio vai jogar a Série B. É um campeonato totalmente à parte que vai fazer o Grêmio. Mas o Grêmio demitiu o Mancini já sabendo quem eles queriam. Quem eles queriam com as ideias de jogo, um técnico que pode, né? Poderia não, que pode liderar o Grêmio nessa campanha aí na Série B. Então o Grêmio já tinha, já tinha em mente o que eles queriam. É diferente do Corinthians. É diferente do Santos agora, que demitiu o Fábio Carille. Agora não, né? Demitiu já faz alguns dias, mas demitiu o Fábio Carille
e dizem que quer um estrangeiro, que é um português, e agora vai contratar quem, né? O Flamengo foi para a Europa. Foi um drama para contratar um português. O Corinthians está lá na Europa também. Não está conseguindo contratar um português. Né? Não está conseguindo. A gente vai falar de Corinthians ainda porque a situação parecia acertada, né? E a gente até repercutiu aqui o nome do Jorge Jesus, por exemplo, mas não é o Jorge Jesus. É outro treinador, mas eu vou deixar para falar isso mais para o final. Então, não tá fácil. O Santos vai para a Europa também buscar um português. No mínimo, pelo menos a minha opinião pessoal, tá? No mínimo uma lambança, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil trazer esse nome. Tá? Então, tá aí já alguns exemplos e algumas equipes insistem no mesmo erro. É impressionante. Já tem um exemplo, já teve um exemplo do Flamengo. Aí o Atlético Mineiro vai lá e faz a mesma coisa. Aí o Corinthians está indo lá e está fazendo o mesmo. E agora parece que o Santos também tá vendo tudo isso acontecer e parece que nada está acontecendo, né? É um pouco estranho essas decisões precipitadas, na minha opinião. Mas enfim, o início do Carille, obviamente, era ruim e a situação ficou insustentável. Entendo, tá? Entendo. Agora, você abrir mão de um Fábio Carille para ir atrás de um português, sabendo de todas as dificuldades que outras equipes encontraram, e o Corinthians ainda continua encontrando, é no mínimo... não quero nem usar a palavra aqui, porque eu não quero ser desrespeitoso. Mas enfim, vamos seguir. Falar da rodada de domingo. Tá? O São Paulo venceu o Santos por 3-0. Tá? Uma partida polêmica aí, com alguns erros de arbitragem. Né? 2 possíveis pênaltis para a equipe santista que não foram marcados, né? Um, se eu não me engano, quando estava 0-0 ainda, outro quando estava 1-0 para o São Paulo já. E se foi ou se não foi, já vou dizer aqui, eu vou evitar falar de arbitragem porque para mim eu já estou cansado, né? A gente ficou anos e anos fazendo o nosso protesto aqui, como outros programas esportivos também o fazem. Eu sinto que esses programas também... o pessoal já está ficando saturado de ficar falando das mesmas coisas, porque parece que nada vai acontecer. Talvez a CBF está conseguindo o que eles queriam, né? Vencer a crítica esportiva no cansaço. Então nós vamos vencer esses caras no cansaço, e é isso que está acontecendo, né? Os erros estão acontecendo, o árbitro de vídeo sequer chamou a árbitra do jogo para revisar o lance, tá? Então o Santos vai reclamar, está no seu direito, não vou debater aqui se foi pênalti ou não mais. Para mim já não cabe esse tipo de discussão. Cabe discutir, profissionalizar a categoria, cabe discutir sobre uma melhora na preparação dessas arbitragens, cabe tudo isso, mas os erros já não tem mais, sabe? Os caras sabem o que está acontecendo e claramente eles não estão nem aí. Então que assim seja, né? As equipes vão ter que conviver com isso e o Santos vai ter que conviver com isso. Uma derrota 3-0 pro São Paulo. 3-0 pro São Paulo. É um placar muito expressivo. E aí tudo aquilo que eu falei de técnico, de mandar o técnico embora, era culpa do Carille, né? Essa é a pergunta que a gente se faz. Porque o Santos tomou uma decisão, aparentemente, pelo que a gente pôde apurar, o Edu Dracena queria a permanência do Fábio Carille, tá? Enfim, a diretoria, a gestão não quis pelo início ruim, tá? O Fábio Carille foi contratado ano passado para fechar a casinha, né? Se é que a gente pode usar, se é que a gente pode falar assim. Foi contratado para fechar a casa e conseguir garantir ao Santos uma permanência na Série A tranquila. Ele não foi tranquila, mas foi de uma certa forma bem assegurado. E o Fábio Carille fez o seu papel. Agora a questão que a gente discute é por que mantiveram, né? Por que mantiveram? A gente falou aqui brevemente da partida do Mirassol com o Santos. Foi 3-2, um Santos que claramente se preservou. O Fábio Carille colocou reservas dentro de campo, justamente focado nesse clássico do final de semana contra o São Paulo. O Santos toma 3-0, busca o resultado depois, consegue 2 gols, não consegue a igualdade. Então acho que
O Fábio Carille mostrou mais de uma vez, e não só por essa partida, apesar da derrota, mas também contra o Corinthians, que era um cara que sabia mexer. E que ele era um cara, e que ele é um cara que sabia mexer com o psicológico dos atletas, porque assim, no primeiro tempo o Santos inexistiu. Parecia um time de várzea jogando, mas o segundo tempo entrou com outra postura. Então é um técnico que sabe fazer as substituições e é um técnico que sabe mexer com o elenco. Mandaram o cara embora. Tá? E aí tomou 3-0 no clássico contra o São Paulo. Então tá aí um resultado pro São Paulo guardar de recordação, pro Rogério Ceni guardar aí na sua coleção de vitórias em clássico, e pro Santos é uma derrota vexatória, né? Porque jogando na Vila Belmiro, perder de 3-0 do São Paulo é uma derrota vexatória, né? Então você vai mandar o cara, ele preparou o Santos para jogar o clássico contra o São Paulo. O Fábio Carille preparou, ele colocou reservas dentro de campo nessa partida. Então, né, contra o Mirassol. E aí manda o cara embora e o planejamento foi pro saco, né? Aí entra o interino que não sabia o que o Carille ia fazer. A demissão, claro, foi em comum acordo, a torcida pegando no pé, a diretoria pegando no pé, o Edu Dracena aparentemente o único que queria bancar a permanência do Fábio Carille, e o resultado tá aí. Então, por torcedor santista que reclamou, que pediu a saída do Carille, o presente de vocês está aí. Eu peço desculpas, mas é isso. Tá que os resultados não agradavam, mas se era para cobrar, isso era para ter feito na intertemporada. Porque o torcedor sabe como é que é o perfil do Carille. O Carille não tem um perfil agressivo. Ele é um cara mais reativo. Ele é um cara que vai se defender melhor. Ele vai atacar quando tiver oportunidades. Ele sabe montar equipes ofensivas também, mas ele vai fazer isso de acordo com o que o adversário te propõe. E a gente viu o resultado disso no segundo tempo da partida contra o Mirassol. O time quase conseguiu buscar a igualdade. Então, se é o cara ideal, óbvio que pro torcedor não era. E para mim, o técnico que vier vai ter as mesmas dificuldades do Fábio Carille. O elenco do Santos é limitado e ele está em formação ainda. Está em formação. Então, agora entra numa urgência para contratar um treinador. Já perdeu um clássico de forma vexatória, na minha opinião. Ah, mas teve erro de arbitragem. Aí não interessa. Você tomar 3-0 do São Paulo, a arbitragem pode ter errado quando estava 0-0, 1-0. Você tomar mais 2 gols, aí não é culpa da arbitragem. Então, fica aí um belo de um presente, tá? Eu me indigno, tá? E me indigno porque não era a hora, independentemente se queria mandar o cara embora ou não. A hora de mandar ele embora era após o clássico. Aí eu fico indignado porque a gente vê esse resultado num jogo dessa grandeza, ainda mais jogando na Vila, cara, é um placar pra ficar transtornado, cara. Assim, é inimaginável, assim, eu peço perdão na palavra, eu não quis usar essa palavra, mas a ignorância, a burrice, né, essa é a palavra. Cara, assim, é de uma ignorância absurda você fazer esse tipo de coisa antes do clássico, achando que só pelo efeito clássico ia dar tudo certo. É clássico, a gente vai segurar e vai dar tudo certo. Tá aí, né? E o resultado tá aí. Então a bola pune, o Rogério Ceni consegue um grande resultado. Eu acho que não tem nada pro São Paulo achar que já voltou aos tempos de glória, nada. Isso é uma vitória ilusória, é mais uma daqueles ilusionismos que a equipe são paulina costumou fazer nos últimos anos. Né? Consegue um belo de um resultado, o torcedor se empolga e aí parece que fica tudo tranquilo, as coisas voltam para o lugar, né? E aí a torcida fica de bem com a diretoria, com a comissão técnica, e não se iludam. Né? Foi um belo placar, eu acho que tem que ser comemorado, porque 3-0 contra o Santos fora de casa é um placar que tem que comemorar mesmo. Né? Tem que comemorar mesmo, tem que tirar uma casquinha, tem que tirar o sarro, né? Tem que fazer os memes. Eu acho que tudo isso faz parte, né? Agora, não dá para se iludir. O São Paulo foi bem, continua numa evolução tática, o São Paulo está evoluindo taticamente, mas ainda apresenta os mesmos erros, né, que a gente sempre vem vendo. Tá numa evolução? Tá. O São Paulo tá melhorando. Cada partida eu sinto que o São Paulo tá melhorando um pouquinho, né? E o Jandrei, mais uma vez jogando. O Jandrei virou talismã, né? O São Paulo não perde com o Jandrei
E é mais uma partida que ele nem toma gol, né? Apesar de ter sido exigido. Então tá vivendo um bom momento. São Paulo, o Rogério Ceni, se tinha um cara capaz de pôr o Volpe no banco, era o Rogério Ceni. Se não fosse ele, o Volpe talvez estivesse jogando e estivesse tomando uns golaços. E repito, nessa temporada foram apenas 2 jogos, se eu não me engano, mas o Volpe não tomou não cometeu nenhum erro. Ele tomou golaços que ele estava atraindo. E aí cabia o Rogério Ceni entender que não era o momento dele, que também o torcedor estava pegando muito no pé e por ambos os motivos, né? Não só pelo momento, mas também para preservar o jogador, o Rogério Ceni optou por colocar o Jandrei, né? Que agora vem se consagrando cada vez mais. Eu acho muito difícil que o Jandrei reconquiste o Jandrei não, o Thiago Volpe reconquiste esse espaço, né? Mas o São Paulo mostrou o que é o planejamento, o que é você confiar no seu planejamento. Você passa por momentos delicados, passou por uma certa crise e agora começa a pôr a casa em ordem. De partida em partida você vê a melhoria. Tem muito para melhorar ainda, tem demais. Tem muita coisa para melhorar, mas o São Paulo está em franca evolução. O São Paulo está evoluindo, o São Paulo está melhorando. Cada partida você vê os mesmos erros, mas você vê uma evolução, né? Taticamente o time começa a evoluir cada vez mais. E à medida que o time ganha confiança, ganha mais entrosamento, ganha mais condicionamento físico, tem tudo para o São Paulo começar a pôr a bola para a rede com mais frequência. Já vem fazendo isso, né? Mas com mais facilidade no caso, né? Vai recuperando a confiança. Quando chega um bom momento, aí até os jogadores que chutavam 10 vezes por jogo e não marcava nenhuma, na primeira o cara já marca, né? Pra você ver o que é a confiança. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então o São Paulo em franca evolução e o Santos agora vai ter que correr atrás de um treinador, né? O Santos que tem todas as suas limitações financeiras, agora supostamente vai atrás de um técnico estrangeiro. Não sei se de fato isso vai acontecer, tá? Acho muito difícil que o Santos talvez se for um técnico daqui, da região da América do Sul, beleza. Agora, se for um técnico português, esquece. O Santos não vai conseguir isso no curto prazo, que o Corinthians ainda não conseguiu. Ah, quer recuperar o DNA ofensivo. Eu acho muito válido. Acho tudo isso muito bacana. Mas com um time tecnicamente limitado, como é que você vai montar um time ofensivo? Né? Vai tomar muitos gols. Precisa de um cara como o Fábio Carille para colocar a defesa em ordem primeiro e depois montar um time ofensivo. Precisava de um técnico como o Fábio Carille. Precisava demais. Ah, pô, você é fã do Fábio Carille? Não sou, meu, mas para a equipe que o Santos tinha no ano passado e tem hoje, você precisa primeiro consolidar uma boa defesa para depois você começar a arrumar o ataque. Não é assim, vou arrumar o ataque primeiro para depois arrumar a defesa. Vai tomar 2, 3 gols por jogo? Vai garantir que vai fazer 2, 3 gols por jogo? Essa é a questão, entendeu? Ah, que é um cara como o Sampaoli. O Sampaoli não vai vir, o Sampaoli é o Sampaoli. Então é de umas coisas que assim, a gente não consegue entender. A gente simplesmente não consegue entender. Tá, tem alguns nomes sendo avaliados aí. Acho muito, mas muito improvável que o Santos traga um português. Se conseguir, vai ser um nome aleatório, né? Vai ser um nome aleatório, porque assim, vai ser um nome que ninguém quis. É de verdade, sim. Vai ser um nome que o Flamengo não tentou, vai ser um nome que o Atlético Mineiro não tentou, que o Corinthians não tentou. Se conseguir trazer um português, vai ser assim. Vai ser um cara que ninguém olhou, o cara vai falar, pô, ninguém me quis, o Santos ofereceu, eu vou pra lá. Né? Vai ser só se for assim, aí o cara pode vir, pode estourar, e é outros 500. Mas vai ser um cara que ninguém cogitou. Então, cara, assim, é de umas coisas que é difícil da gente entender. Mas enfim, a gente só pode ficar na torcida para que venha um bom treinador, tá? Um treinador que de fato consiga recuperar esse DNA ofensivo que tanto quer a gestão do Santos, tá? Porque eu não acho que o Santos tem elenco para montar uma equipe com DNA ofensivo nesse momento, pelo menos. Nesse momento, é uma equipe em formação. Tá? Então me preocupa essa cara, essa obsessão por montar um time essa obsessão por montar um time ofensivo agora.
né? Que eu não acho nem que é obsessão. Obsessão é uma coisa, né? Agora é muito mais loucura, né? Beira muito a loucura, mas enfim, os caras estão lá, a gente imagina que saibam o que estejam fazendo, né? E a gente só pode torcer pelo melhor. Espero que encontrem um bom técnico e o Santos consiga recuperar esse perfil ofensivo que é a gestão, né? E que consiga fazer uma boa temporada, o que eu, nesse momento, acho difícil. Nesse momento eu acho difícil, mas a gente só pode torcer pelo melhor. A gente nunca torce pelo pior, a gente sempre torce. A gente só usa o retrospecto como base, né? Tudo que a gente fala, e eu já falei mais de uma vez aqui, tudo que a gente fala aqui, a gente comete os nossos erros, a gente erra muito, mas a gente usa tudo com base no que já aconteceu. A gente se baseia em fatos passados para tentar projetar o futuro. Agora, o futuro, obviamente, é uma grande incógnita. Quem imaginaria que o Jorge Jesus ia ganhar tudo que ganhou com o Flamengo? Quem imaginaria que o Abel Ferreira ia ser bicampeão da Libertadores com o Palmeiras? Ninguém imaginaria. O Jorge Jesus, talvez, alguns pudessem imaginar que pudesse fazer um bom trabalho, porque já foi um cara mais consolidado. O Abel Ferreira, não, ele não tinha títulos quando chegou no Palmeiras. Ele não tinha títulos, ele tinha o perfil que o Palmeiras queria. Que ele até falou depois no Mundial. Ele passou por 3 entrevistas, né? Ele tinha o perfil que o Palmeiras queria, agora ele não tinha títulos. Então, quando anunciaram, quem imagina que ele ia se tornar o monstro que ele é hoje? Ninguém. Então, isso pode acontecer com o Santos também? Pode, agora é apostar no. É apostar no indefinido. Pela pressa que o Santos tem, o Santos não vai fazer 3 entrevistas com o treinador e entender. Não, vai ser muito na sorte. Vai escolher o nome, ó, os trabalhos passados desse cara foram de perfis ofensivos, vão contratar. Ele disse sim, sim, então fecha. Vai ser assim. Não vai ter outra avaliação mais profunda de outros quesitos, como é que ele trabalha com a base, como é que o relacionamento dele com os atletas, como é que é, o que outros atletas falam dele, não vai ser. O Santos não tem tempo para isso. Vai apostar na exceção, né? Mais uma vez. Vai achar que a exceção é regra, né? Então a gente só lamenta né, porque já falei, já estou sendo repetitivo aqui. Teve uma intertemporada, né? O Santos teve uma intertemporada para pensar nessas coisas. Parece que usou só para tirar férias, né? Foi para a praia, comeu churrasco, comeu peru de Natal, tender, champanhe, né? E não usou esse tempo para pensar no futebol. Agora tá pensando no futebol. Foi decidir pensar no futebol agora, né? Com o negócio andando. Enfim, o Santos estaciona ali no seu grupo do Campeonato Paulista e vai seguir na busca por um treinador, né? Que eu acho que só vai conseguir um treinador fácil se for um brasileiro, de repente alguém da América do Sul, tá? Ou algum outro nome, se é de fato um português que eles querem, ou algum nome aí que ninguém tentou, né? Que ninguém sequer cogitou. Então a gente vai acompanhar, vai repercutir qualquer notícia nova que a gente tiver, a gente vem e vai repercutir aqui no podcast. Bragantino 3-0 para cima do Novo Horizontino, mais um grande resultado do Bragantino. Tá, falar de Campeonato Carioca, o Vasco 1-0 para cima do Audax, é importante, hein? O Vasco está fazendo uma bela campanha, tá, no campeonato Carioca. Cruzeiro 2-2 com o Vila Nova, tá? O Internacional perdeu para o São José 3-2, hein? O Cacique Medina, eu não sei não, viu? O Cacique Medina, ele tem, acho que o momento derradeiro do Cacique Medina é o Grenal. O Internacional tá dando uma chance, tá mantendo o cara. O momento decisivo é o Grenal. Tá? Se o Cacique Medina não vencer um Grenal, ele vai cair. Eu acho que invariavelmente ele vai cair. Os resultados não são bons. Ele já teve um tempo de trabalho. Não se vê muita evolução no trabalho dele. E se a gente pega o São Paulo, por exemplo, a gente vê muitos erros. Mas partida após partida a gente começa a ver evolução. Eu sempre falei assim, o Santos do Fábio Carilli também, você via 15, 20 minutos ali de jogo que se olhar e falar, cara, se o time conseguir jogar desse jeito, pelo menos 80% do jogo, pô, deu um jeito já arrumou a casa. E agora o Internacional do Cacique Medina não, você não vê uma evolução clara, falando, não, tá evoluindo partida após partida, tá melhorando um pouquinho, você não vê. Por isso que eu acho
O ponto derradeiro é o Grenal. Se ele vencer o Grenal, ele continua. Se ele perder, ele tá demitido. E eu nem sei se ele vai aguentar até lá, né? Mas porque, assim, questionável, né? É muito não sou a favor, e aqui, você falou tudo isso de ter que treinador e agora quer que o Cacique Medina, de forma alguma, tá? Eu não quero que caia o Cacique Medina. Até porque eu acho que o Internacional contratou o treinador, né, na virada do ano e, e pelo menos imagino eu, a gente imagina que houve um estudo, né, de como joga o Cacique Medina, acabou perdendo o Yuri Alberto, por exemplo. Então, eu acho que cabe a gestão colorada avaliar todos esses fatores e ver o que pode ser feito, né? Ou dar mais sequência para o cara ou trocar o treinador. Só que assim, eu não sou a favor de trocar, até porque é um estrangeiro, ele tem todo um período de adaptação. Tá pegando adversários mais fracos? Tá. Já deveria ter melhorado muito. Mas tem duas coisas, né? Não sou a favor, mas se for para trocar, essa é a hora, né? Infelizmente é isso. Não gosto disso. Eu não gosto disso. Acho que o treinador ele tem que ter uma sequência. O campeonato estadual tem que ser usado como um experimento, mas já caíram vários treinadores né, e talvez o Cacique Medina possa ser mais um, né? Então, final de semana é um ponto derradeiro para ele, né? O Grenal vai acontecer no sábado e esse é o momento, né? Eu falei, não sei se vai aguentar até lá, né? Eu não sei, realmente, assim, às vezes o a gestão entenda que é melhor nem segurar, mas acabou de ter o exemplo do Santos, né? Então acho que eles vão olhar e falar, não, dá uma segurada, deixa o cara, deixa ele trabalhar, só coloca uma pilha nele, né? Fala pra ele da importância do Grenal, às vezes, de repente, mesmo vencendo, ele vai ser demitido. Talvez sim, né? A gente não sabe. Agora essa é a partida derradeira. Se não vencer, acho que se empatar ele já é demitido. Porque o trabalho não é bom, né? E aí, eu não sou a favor disso? Não sou, mas se é pra trocar, tem que ser agora. Como o próprio Grêmio já tocou, como o Juventude trocou, né? O Corinthians também, o Santos também, é assim, né? É assim. São times de Série A, né? No caso do Grêmio não, mas são times de Série A, né? Como é que explica isso? Eu não sei, eu não tenho explicação pra isso, né? É o que eu falei, usou o final do ano pra comer pernil, né? Alguns comem bacalhau, né? Usou para comer um churrasquinho, né? Tomar aquela cerveja e o tempo para preparar a equipe para a próxima temporada. Isso aí não teve, né? Vamos pensar nisso aí depois, né? Mantém tudo do jeito que tá bom, né? Não sei. O Internacional, eu imagino, contratou o cara no final da temporada. A gente imagina que houve um estudo, né? Mas o cara não está se adaptando. Lamentavelmente não está se adaptando. Contratou o D'Alessandro também como um cara que poderia ajudar muito o Cacique Medina nesse trabalho de adaptação, mas aparentemente nada disso. E por isso que eu falo, me parece que houve um planejamento do Internacional, mas a gente não está vendo evolução. Tudo que foi feito aparentemente não está dando certo, né? Quem pode responder? Só eles podem responder internamente. Só eles podem responder internamente. Mas agora se vai trocar, esse é o momento, né? Senão depois vai ser tarde. Tem que ser agora. Mas se eu sou a favor, não sou. Eu não acho que esse é o caminho aí para que o Internacional encontre aí os caminhos para os bons resultados, né? Não acho que essa é a saída, mas cabe à gestão. Eles fizeram uma avaliação e se eles entenderem que deu errado, porque que é o que eu falei, eu imagino que o Internacional pelo menos fez um estudo, né? Trouxe o cara no final do ano, trouxe o D'Alessandro também, que já conhecia o treinador, então parece que houve tudo isso. Agora o resultado de campo não está aparecendo e eles podem optar por não, né, por não seguir com o treinador. Minha opinião, se empatar o Grenal, acabou, né? A jornada aí do Cacique Medina no Internacional acaba após o Grenal, o empate no Grenal. Uma vitória dá uma sustentação. Agora o empate, derrota então nem se fala, né? Embora mesmo o empate eu acho que não vai ter como segurar. Vai ficar muito complicada a situação do treinador, tá? Vamos falar agora de Corinthians, né? Corinthians que
parecia que estava tudo acertado. Inclusive, no último podcast, a gente repercutiu o possível nome do Jorge Jesus. Por quê? Porque o Neto, no Donos da Bola, tinha falado que o Corinthians já tinha treinador. E o Chico Lang, depois, ele fez uma publicação falando: o Neto não pôde falar, mas eu vou falar, não tenho nada a ver com a fonte do Neto. Jorge Jesus está fechado com o Corinthians, 99,9%, né? E depois, o que apareceu pra gente é que o Luiz Castro era esse nome e não o Jorge Jesus, né? O Chico Lang foi enganado porque o empresário, se eu não me engano, é o mesmo. Tem alguém ali que é o mesmo tanto do Luiz Castro quanto do Jorge Jesus. E aí foi meio que enganado, né? Tomou um olé o Chico Lang. Aparentemente é isso. Às vezes o Chico Lang pode estar certo, né? Às vezes essa questão do Luiz Castro foi só mais um truque aí de ilusionismo. Pode ser uma distração. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Fato é que o Chico Lang falou do Jorge Jesus, a gente repercutiu muito aqui no podcast e depois o que todo mundo da imprensa esportiva começou a levantar é que na verdade seria o Luiz Castro e que o treinador disse sim ao Corinthians. O único problema era a multa rescisória, né? Que era o salário do treinador até o final do contrato. O Corinthians disse que não ia pagar, deixou para o empresário, para o treinador acertar uma rescisão amigável com a equipe que ele treina. E peço perdão aqui também, não sei o nome da equipe, tá? Não tomei nota aqui, mas Luiz Castro, para quem não se recorda, e a gente falou brevemente aqui no podcast, era o nome que o Botafogo queria. O Botafogo mandou embora o Anderson Moreira e quando mandou embora já, o John Textor disse que foi uma decisão dele porque ele queria o Luiz Castro, né? E o Luiz Castro estava em negociação com o Botafogo. O Corinthians chegou na parada, meio que atravessou o Botafogo. Aí rolaram as notícias de que o Luiz Castro disse sim para o Corinthians. E aí até veio depois o John Textor falando que ficou surpreso com a decisão do treinador. E agora é uma reviravolta, né? Porque parece que o Luiz Castro disse sim para o Botafogo. Gostou do projeto do Botafogo, um projeto de longo prazo. O Botafogo vai pagar a multa, se comprometeu a pagar a multa rescisória. Então, possibilidade de trabalhar com categoria de base, que é uma característica forte do Luiz Castro. Por isso que o Botafogo quer o treinador, por isso que o Corinthians também possivelmente queria o treinador. Tá, agora eu não sei, assim, em relação ao Corinthians eu não vou cravar nada, assim, não sei se era o Luiz Castro, se era o Jorge Jesus, eu não sei, até porque a gestão corintiana não se manifestou, em nenhum momento a gestão corintiana se manifesta, falando que é esse nome, que é aquele nome, é um grande incógnita, e é aquilo que eu falei no início, né? Pode ser que o nome realmente seja Jorge Jesus, e que tudo isso seja um truque para todo mundo achar, meio que valorizar o treinador. Também pode ser parte do treinador e do empresário dele. Fizeram um leilão ali para ver se o Vasco subiu a oferta. Pode ser também, né? Só que assim, o Neto não afirmou nada se sim ou se não é. Pelo que a gente viu depois, né, tanto do Neto na televisão quanto na rádio, me parece que o nome que tinha o Neto pelo menos, tá? O nome que ele tinha realmente era o Luiz Castro. Tá? Me parece, pelas reações dele, ele nunca fala, ele disse que ele falou, eu prometi que eu não ia falar, então eu não vou falar. Então todo mundo falava de Luiz Castro e ele falava, eu não sei, eu não posso falar. Mas nas entrelinhas fica meio que evidente não, mas fica meio subliminar que era o nome que ele recebeu, era o Luiz Castro de fato, né? E na Rádio Bandeirantes eles estavam repercutindo sobre e tal, mas inclusive acho que o Capelanes perguntou para ele, mas está assinado o contrato? E ele falou, não tem contrato, assim, foi a palavra dele. Assim, você não precisa assinar o contrato para você ser homem, né? Se eu não for esse termo que ele falou, até um pouco machista, né? Porque pode ser uma mulher, pode falar também, aí ela vai ter palavra de homem, né? Enfim, não vou entrar nesse assunto, senão depois falar que é mimimi. Mas falou assim, não, quando o cara dá a sua palavra de homem, né? Ele fala, se eu der a minha palavra, ele usou um exemplo, né? Falou que
Ele deu a palavra de que ia pra Record e acabou indo, porque eu já tinha dado a minha palavra que eu ia pra lá. Então, agora sim, ele é ele, né? Esse é o valor do Neto. Valor, pelo menos que eu também tenho, que muitos talvez tenham, mas no Brasil mesmo, você dá a sua palavra não é nada. Se vem outra pessoa e te oferece mais dinheiro, você vai. Você pede desculpa, fala, ó, desculpa, tal, eu sei que eu dei a minha palavra, mas infelizmente, né, o que for oferecido não tem como recusar. E até pelo que eu pude repercutir, pelo que eu pude levantar do Luiz Castro, ele é um treinador que, por muito tempo ele treinou a base, ele não tinha essa ambição de ser treinador principal, e ele tomou essa escolha de vida para ganhar dinheiro. Né? Falou, não, tudo bem, agora cheguei com... Até por isso que ele passou por outros clubes de menos expressão, para fazer grana, né? Já é um treinador um pouco mais velho, né? E fazer um pé de meia para a família, né? Garantir a aposentadoria da família. E tá certo, treinador, não tá errado. Então, se de fato ele tomou essa decisão de ir atrás das melhores ofertas, se a oferta do Botafogo foi melhor, ele vai fechar. Por mais que ele tenha dito que falou que sim, e às vezes não foi nem ele que falou que, não foi nem ele que aceitou. Às vezes o empresário falou para a gestão do Duílio falou, ó, o cara vai fechar. Né? Então às vezes não foi nem o treinador, que aí depois começam a julgar o treinador, né? O cara não tem palavra, o cara não é homem, né? De novo, até um pouco pejorativo ficar falando disso, mas não vou entrar nesse assunto. Mas é umas coisas que a gente tem que mudar na nossa sociedade, né? Como a gente fala do racismo estrutural, isso querendo ou não é um pouco de machismo estrutural, mas tudo bem, vamos falar dessa forma, né? Mas vamos falar, o cara não é homem, né? Deu a palavra dele e não cumpriu. Às vezes não foi nem o treinador, né? O Corinthians está tratando repito, tudo isso a gente pega, a gente debate aqui de acordo com o que a gente repercute, que a gente pôde acompanhar da imprensa esportiva. E o que foi falado não houve uma tratativa direta do Duílio com o Luiz Castro. Houve um intermediário. Então uma coisa é o intermediário vir e falar, ó, ele vai fechar com vocês. Porque o interesse do empresário é justamente fazer um leilão. Você acha que o John Textor gostou disso? Né? O cara que vai comprar, inclusive tá para fechar aí a SAF do Botafogo, né? Ainda não é, ele vai ser o dono, ele ainda não é oficialmente, mas ele é o dono, né? Vai fechar, já está acertado. Então, ele vai fechar a SAF em alguns dias. Ele deve ter... E ele disse que... Inclusive, ele falou que estava negociando diretamente com o Luiz Castro. Esse sim tinha contato direto com o Luiz Castro. O Duílio não. O Duílio tinha um intermediário. O John Textor falava direto com o treinador. E ele falou um pouco surpreso, né, por ter visto que o Luiz Castro disse sim ao Corinthians. Ele não deve ter gostado, deve ter falado com o treinador e deve falar, o que você quer para aceitar a minha proposta e não a do Corinthians, né? E aí, agora rolam as notícias de que o Luiz Castro disse sim ao Botafogo e que o Corinthians voltou para estaca zero. Eu não vou acreditar 100% nisso tudo, tá? Até porque, repito, a gestão corintiana não se manifesta, tá? O fulano falou com alguém ligado à diretoria que disse isso, que disse aquilo. Do disse pro que não disse é a mesma coisa do que a gente acabou de falar aqui. Né? Quem disse sim pro Corinthians não foi o Luiz Castro, foi o empresário. Foi o intermediário que falou, não foi o Luiz Castro. Até porque ele nem estava ele nem tá em Portugal, né? A equipe que ele treina não é portuguesa. Mas o John Textor diz que ele sim estava em contato direto com o treinador. E aí é outra situação. Aí vai o empresário e fala, cara, mas eu fechei com o Corinthians. Fala, cara, tudo bem, eu tava falando com o dono do Botafogo. Como é que você disse sim pro Corinthians? Né? Às vezes chegou nisso. Por isso que agora a gente tem que ter muita calma. Porque depois vão falar, repito, né? Fala assim, o cara não tem palavra. Disse sim ao Corinthians. E não foi ele que disse sim pro Corinthians, foi o empresário. Ele vai falar, eu nunca disse sim pro Corinthians. Eu disse que a proposta é interessante, posso aceitar, né? Até porque como a questão da SAF do Botafogo não tá totalmente fechada, tinha esse imbróglio, né? Precisa esperar a SAF primeiro, tudo mais, né?
E aí, às vezes, nesse tempo aí de quietude, o Corinthians entrou no meio e falou, pô, o Botafogo não falou mais nada, acho que desistiu, vamos ouvir o Corinthians, né? Vamos ouvir o Corinthians. Agora, não dá pra saber o que é, o que não é. Eu sei que, assim, se ele fez isso de fato, falou tanto sim pro Corinthians, depois aceitou a do Botafogo, ele já se lascou, né? Qualquer partida contra o Corinthians vão pegar no pé dele e já arranjou pra cabeça antes mesmo de chegar no Brasil, né? Já arranjou pra cabeça antes e aqui no Brasil é outro assunto, né? Quando chegar aqui que ele vai sentir na pele, né? O brasileiro é um fanático por redes sociais também, vão ficar pegando no pé dele. Então, já arrumou pra cabeça antes mesmo de vir, se é isso que de fato aconteceu. Agora, repito, a gente tem que ter muito cuidado, a gente só repercute o que vem aparecendo na imprensa, né? Se era o Jorge Jesus, eu não sei, tá? Eu achei que fosse, porque o Neto estava muito feliz no programa, né? E ficava, o Corinthians tem treinador, o Corinthians tem treinador. E ele estava muito feliz, né? E o Jorge Jesus era um cara que ele já tinha elogiado, né? Que ele tinha ficado indignado do Duílio não tentar contratá-lo quando ele foi oferecido no final do ano. O momento era outro, né? Ainda estava acertando essa questão da parceira, né? Da Tausa. Era um momento um pouco diferente, né? Essa parceria ainda não estava tão bem consolidada. Então ia ser realmente difícil trazer o Jorge Jesus naquele momento, mas ele falou muito bem. Por isso que eu achei que quando o Chico Lang falou, eu imaginei. Cara, eu acho que realmente é o Jorge Jesus. Mas ao que tudo indica, na verdade o nome era o Luiz Castro. E se foi esse realmente o nome, o Corinthians parece que volta para estaca zero. Porque o treinador vai treinar o Botafogo. Disse sim, nesse momento disse sim ao Botafogo. A gente só vai saber quando assinar, né? Porque o Corinthians não assinou, só tinha um acordo verbal, o Botafogo tinha um acordo verbal antes, né? Às vezes o empresário e o próprio treinador quer fazer um leilão. Então o Corinthians tem esse problema também, né? Para nenhum treinador, para nenhum jogador, o Corinthians quer pagar a multa rescisória, até tem um limite, né? Eu não acho que é mesquinharia do Corinthians. O Corinthians tem dificuldades financeiras, não dá para ficar arcando com multa rescisória. Agora sim, é um entrave. Se tivesse falado vou pagar a multa, já teria fechado, né? Se foi esse de fato o nome. Aqui é pura especulação, a gente só vai especular os nomes que estão aparecendo. E eu já falei mais de uma vez, assim, independente se é verdade ou não, a gente vai repercutir, tá? Porque o torcedor precisa olhar e falar, cara, esse cara tem perfil de Corinthians, que quando anunciaram o Silvinho, já muita gente já falava. Aqui no podcast eu não estava gravando no período, né? Mas muita gente já falava. Pô, o Silvinho, com a experiência que tem, não é treinador pro Corinthians. Aí começam as primeiras partidas, os primeiros jogos, né? E aí os resultados não evoluem, vem reforços de peso, você não vê melhoria. E aí todo mundo continuou criticando. Virou o ano, bancaram a permanência do cara. Então assim, não foi algo que alguém disse que desde o início já falava, já alguns comentaristas falavam, dá uma chance, é um cara que tem identificação e tudo mais, não fez um bom trabalho no Lyon, mas não dá para usar como base, foi auxiliar do Tite, isso pode ser um ponto positivo, mas já muita gente falou, cara, não é esse o nome que o Corinthians precisa. Não é, naquela época já alguns já diziam, não é, o Corinthians precisa de um cara mais cascudo, de um cara mais experiente. Não é o momento para o Silvinho no Corinthians. Até porque ele já tinha tido uma experiência como treinador no Lyon e não foi bem. Se ele tivesse sido um auxiliar que nunca treinou um time principal, aí tudo bem. Aí chega para alguma grande coisa. O Corinthians mais uma vez aposta num nome novo. Agora o Silvinho não, ele já tinha uma. Apesar de muito curta, ele tinha uma passagem na Europa. Apesar de muito curta. E com base nisso, já naquela época, muitas pessoas falaram, não é treinador pro Corinthians. Por isso que a gente repercute, por mais que seja boataria, a gente vai repercutir porque o torcedor vai atrás de informação, né? O que a gente acompanha, o que a gente consegue pegar da imprensa, a gente vai trazendo aqui e vai repercutir aqui também. O Luiz Castro me parece ainda ser um bom nome pro Corinthians, eu acho que sim. Mas é um cara que não ganhou grandes títulos na carreira. Então se o Corinthians, aí depende muito do que o Corinthians quer. Ele quer um título esse ano? Para esse ano eu acho que não é ano de ganhar título ainda pro Corinthians. Agora se o Corinthians está visando trazer um treinador que trabalhe com a base,
para revelar jogadores, para reforçar o elenco e ganhar grana com isso, o nome desse cara me parece ser muito promissor. Me parece demais, imagino eu que é a ideia do Botafogo, do John Textor, né? O John Textor, ele é um empresário, ele sabe que o Botafogo não vai ganhar nada esse ano. Vai um ano de renovação, né? Não só porque voltou da Série B, mas porque acabei de comprar o clube e o que eu quero? Agora eu quero fazer grana. Para fazer grana, eu preciso revelar jogadores da base. Para revelar jogadores da base, eu preciso de um treinador que tenha essa mentalidade. E aí sim apareceu a figura do Luiz Castro e por isso o Botafogo queria. Eu imagino que é isso que o Corinthians quer. Um cara com mais bagagem, um cara que é elogiado, que ele é conceituado. Apesar de não ter grandes títulos, era uma boa referência, um cara que trabalha com a base. O Corinthians que tem uma baita de uma base, né? Ganhou várias copinhas, né? 10 títulos de copinha, então assim, que tem a base forte, o Corinthians tem. Agora o Corinthians não sabe usar a base. Então precisa de um treinador com esse perfil para que o Corinthians consiga aproveitar ainda mais a base, né? Aí sim, aí eu acho legal, a ideia é boa, mas pensar em títulos esse ano para esse treinador, eu acho que era muito cedo. Era e ainda acho que é muito cedo. Era porque eu não sei se melou a negociação, não. A gente só vai saber quando, repito, alguém assinar com o treinador, porque nesse primeiro momento parece que está acontecendo um leilão, né? Não quero aqui condenar ninguém, mas nesse momento me parece que está acontecendo um leilão, né? O treinador e o empresário estão fazendo um leilão para ver quem vai pagar mais para ele, né? E para quem pagar mais. E o Corinthians, imagino eu, não vai entrar em leilão. Já fez a sua proposta, talvez faça uma nova contraproposta, melhorando alguma coisa aí. Mas eu acho que o Corinthians não vai ficar entrando no leilão. Eu acho que eventualmente faria uma contraproposta, porque já está há um bom tempo procurando um treinador, né? Eu falei, pô, já chegamos tão perto, fazer uma contraproposta, né? Vamos ver se rola. Mas aparentemente, esse treinador que disse sim ao Corinthians alguns dias atrás, agora disse sim ao Botafogo, e a gente só vai saber, né, só vai saber o resultado final quando de fato assinar e quando de fato alguém da gestão do Corinthians vir a público e falar, ó, realmente, nós tentamos e o treinador optou por ir pro Botafogo. Né? Até porque sem isso não dá para saber. Ah, é do disse porque não disse. Só o Corinthians, só a gestão vindo e dando a palavra que a gente vai saber se é verdade ou não. Por enquanto não dá para saber. É tudo especulação. Tudo especulação. Aí vai ter o programa o Donos da Bola, aí sim a gente vai ver, né? A reação do Neto, se ele tiver meio felizinho, não era o Luiz Castro. Agora, se ele tiver irado, realmente o nome era Luiz Castro. E aparentemente, e se ele tiver irado também, aparentemente de fato ele vai acertar com o Botafogo. Então, ele que sabia o nome, a gente vai acompanhar o programa de segunda-feira e depois a gente repercute, né? Também o novo treinador do Santos, né? Quem que o Santos tá em busca, se tá perto de fechar ou não, a gente vai seguir essas novelas e parece que os clubes não aprendem, né? Ninguém quer mais treinador brasileiro, mas tá vendo o drama já viu o drama de Flamengo, né? Que financeiramente tá muito à frente, financeiramente, hein? Não tô falando de instituição não, financeiramente está muito à frente de Corinthians e Santos. Atlético Mineiro, financeiramente muito à frente de Corinthians e Santos. Ambas as equipes tiveram dificuldade de contratar um treinador. Tá? E aí agora o Corinthians decidiu se aventurar e o Santos também aparentemente decidiu se aventurar aí nos treinadores estrangeiros. Né? Então, se for América do Sul, no caso do Santos, eu acho que consegue uma contratação mais rápida. Agora, se for europeu, aí usa de exemplo aí o Corinthians, né? Engole o choro, peço perdão, não gosto de usar esse termo porque ele soa ofensivo, mas é a verdade. Engole o choro e assume que vai demorar pelo menos umas 2-3 semanas, um mês para trazer um treinador europeu. Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Tá aí. Já tiveram 2 exemplos, né? O Atlético Mineiro teve aí atrás o Turco, né? Aliás, tem que falar da Supercopa do Brasil. Acabei me delongando aqui na discussão do treinador do Corinthians. Vamos falar dessa Supercopa. O El Turco
vence aí o primeiro grande duelo nacional, tá? E vence o primeiro título, né, com o Atlético Mineiro. Uma partida que foi muito difícil, muito bem jogada, duas equipes muito ofensivas, né? Duas equipes que se agrediram, souberam atacar o adversário, souberam punir o adversário em momentos decisivos. E a partida, assim como foi na temporada do ano passado, entre o Flamengo e o Palmeiras, dessa vez com o Atlético e Flamengo, 2-2 e decisão do título nas penalidades, né? Acho que o grande entretenimento foi que as penalidades rodaram, né? Rodou o elenco inteiro e o Hulk teve que bater mais uma vez, né? O Hulk abriu a cobrança e ele teve que voltar para cobrar novamente, tá? Então teve o Atlético Mineiro sai na frente com o gol do Nátio Fernandes, aí o Flamengo consegue empatar e virar com Gabigol e Bruno Henrique, e o Hulk faz o gol do empate, né? Até o final do jogo dava para saber o que ia acontecer, não dava. O Godin não estava bem, mas aí do outro lado o Davi Luiz também não estava bem. Então assim, teve dois times que foram para cima, tiveram seus problemas, foi um grande jogo, tá? Assim como foi no ano passado. Acho que esse ano foi um pouco mais ofensivo, tá? Porque são duas equipes que, diferentemente do Palmeiras, têm um perfil muito ofensivo, tá? O Flamengo do Rogério Ceni já não era tão ofensivo, né? Aí já se equiparou meio com o perfil do Palmeiras, se a gente pode dizer assim, mas muito mais agressivo que o Palmeiras, né? Em termos de atacar, né? Não de punir o adversário, porque o Palmeiras soube punir também. Então foi um grande jogo, como foi ano passado. E eu acho que. Eu peço perdão ao torcedor do Flamengo, mas o super campeão do Brasil já era o Atlético Mineiro, né? Já tinha vencido o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E tanto que essa disputa foi motivo de discussão para muita gente. Porque se o Galo venceu as duas competições, o Galo já era, ia ser no mínimo estranho, ia ser no mínimo um mico você ter um Atlético Mineiro que venceu as duas competições que credenciam uma equipe a jogar a Supercopa do Brasil, e o Flamengo que leva o título, né? E o Flamengo que é o super campeão do Brasil. Ia ser no mínimo estranho, ia ser no mínimo um mico, né? É algo que talvez sirva para, né, para a CBF avaliar se cabe uma disputa de título, pelo menos, quando uma equipe for campeão, porque é algo totalmente atípico, né? Uma equipe ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é muito difícil. É uma situação muito atípica. E agora que aconteceu, acho que cabe avaliar. Não sei se vão avaliar de fato, mas seria no mínimo estranho o Flamengo levar esse título. Então, claro, foi ano passado, o ano virou, é outro contexto, tem tudo bem, mas essa Supercopa do Brasil se refere ao ano passado. E aí, de repente, o Flamengo pode ser até um time melhor esse ano, melhor que o Atlético Mineiro. Mas, repito, esse torneio, esse título se refere à temporada do ano passado. Por isso que ia ser muito estranho. Eu acho que muita gente ia desqualificar o título do Flamengo se vencesse o Atlético Mineiro. E foi um jogo difícil, foi um jogo muito bem jogado. Cobrança de penalidades foi um espetáculo à parte, foi muito legal. As equipes acertaram as 5 cobranças e depois nas alternadas o Atlético perdia, o goleiro defendia, aí no Flamengo a mesma coisa. E no final, o Hulk faz a sua segunda cobrança. E para a cobrança do Flamengo, para a penalidade, foi o Vitinho, né? E aí começam os questionamentos depois, né? Por que não foi o Gabigol? Por que o Gabigol, que é o batedor oficial, por que ele não pegou a bola e foi bater? Cara, isso a gente não sabe, né? Só o Gabigol vai poder dizer, só o Paulo Souza vai poder dizer por que foi o Vitinho e não. De repente o Vitinho pediu para bater. Tudo bem, pode ter sido isso também. O Vitinho não é uma unanimidade em penalidades, a gente sabe. Ele já errou algumas vezes. O Gabigol é um cara que não costuma errar, é muito difícil. É igual o Hulk, né? Cobram de pênalti de maneiras diferentes, mas são jogadores que não costumam errar. Por isso foi estranho, né? O Hulk foi lá, ele sabia da sua responsabilidade, sabe que é o cobrador oficial, sabe que dificilmente vai errar. Ele foi lá e marcou, e o, o Flamengo não colocou, o Gabigol não assumiu essa responsabilidade de repente. Por mais que o Vitinho tenha pedido,
Eu acho que ali é o momento dele falar, não, vai ser, vai ser de grande para grande, então eu vou lá e eu vou bater essa penalidade. Vai ser o Hulk, então eu vou lá e vou. Às vezes, de repente, a perna pesou, né? Ele sabia que ele ia errar. Pode ser também, às vezes o jogador tá, ele sabe disso, né? Ele sente o momento. Fala, cara, chegou a minha vez. Eu achei que isso já teria acabado quando. Eu achei que eu não teria que bater, eu não estava preparado para isso. Eu prefiro não ir. Às vezes ele falou isso na resenha ali, né? Pô, eu de longe iria imaginar que eu teria que bater de novo. De longe. Então, não estou em condição de bater. Psicologicamente não estou. Se eu bater, eu vou perder. E aí, talvez o Vitinho tenha levantado a mão e falou: Ó, então eu vou, né? Alguém quer ir? Não. Então eu assumo essa responsabilidade. E foi isso que aconteceu. Parabéns pro Vitinho, né? Por ter tido essa coragem. Só erra quem tem a coragem de ir lá, né? É a mesma coisa. Só é vice quem chega na final. Lógico que quem se consagra é só campeão, mas só perde um título quem chega na final, né? Foi o que muitos torcedores do Palmeiras falaram. E é a verdade, né? O Palmeiras só perdeu a final do Mundial por quê? Porque venceu a Libertadores, porque foi lá e os outros que nem conseguiram chegar, né? E não é aqui discurso de perdedor nem nada disso, é verdade mesmo. Se avaliar, de certa forma um discurso de perdedor, sim, mas se for avaliar friamente, é a verdade. Então só vai ralar uma penalidade naquele momento quem assumisse esse risco, quem assumisse a responsabilidade. O Vitinho foi lá e acabou perdendo e o Galo saiu vencedor. Né? Parecia que não ia acabar, gente. Parecia que ia rodar de novo, né? Sem brincadeira, parecia mesmo. E eu achei que o Vitinho fosse converter, porque quando falou que foi o Vitinho, eu falei, cara, ele deve ter pedido, ele tá com muita confiança. Aí acabou perdendo, né? Os dois goleiros foram bem, o Hugo Souza defende muito, hein? Ele vai nas bolas mesmo, ele acerta os cantos, hein? Chama atenção isso aí, bacana isso. Porque o Diego Alves também é um grande defendedor de pênalti, né? Então, bastante interessante. A cobrança do Hugo foi um fiasco, né? Mas ele no gol, ele foi muito bem, tá? Então, foi uma bela partida. Eu acho que a disputa de penalidades só mostrou a igualdade, né? Entre as duas equipes. Duas equipes muito qualificadas, duas equipes que estão credenciadas sim nessa temporada também a brigar por todos os títulos, tá? E a gente viu o melhor do, do futebol brasileiro dentro de campo, né? A gente viu e a gente vai ver também mais uma vez, tá, o melhor do futebol sul-americano com Palmeiras e Atlético Paranaense. Então foi uma grande partida, acho que foi merecido. Não porque o Galo jogou melhor, mas porque já é o atual campeão, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro. Eu peço desculpas ao torcedor rubro-negro, mas já falei, vou repetir. Ia ser no mínimo estranho, ia ser no mínimo um mico, né? Uma equipe que não ganhou nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa, foi vice no Campeonato Brasileiro e chegar ali e ser campeão da Supercopa do Brasil. Ia ser no mínimo um mico, né? Ah, mas é o formato. Tudo bem, é o formato, mas o supercampeão, quem vai disputar o título de supercampeão é quem vence as duas maiores competições nacionais. E o Galo venceu as duas competições nacionais. O Galo moralmente já era o supercampeão. Agora, o torneio tinha que acontecer. O formato é esse, né? Agora é ser no mínimo estranho, né? Mas não quero aqui tirar o mérito. Eu acho que o Paulo Souza vem fazendo um bom trabalho, né? Agora as pessoas já começam a questionar: por que tirou o Gabigol? Às vezes é condicionamento, né? Ficou claro que depois de virar a partida, o Gabigol não, o Arrascaeta, né? Por que tirou o Arrascaeta? Por que tirou o Bruno Henrique? Porque o Flamengo vira o jogo e o Paulo Souza ele vai fazer aquilo que 99,9% de qualquer treinador do mundo ia fazer. Talvez menos ali os tops do futebol europeu, né? Você pegar Guardiola, né? O, o treinador do Chelsea, esqueci o nome agora, peço perdão, o Thomas Tuchel, né? O treinador do Liverpool também, que eu também esqueci o nome lá, os alemães também, os caras são osso, hein? Os caras são bons. Jürgen Klopp, né? Talvez esses caras, depois de virar uma partida em 2-1, eles mantivessem os seus melhores dentro de campo para tentar ampliar o placar, mas se a gente pensar em Brasil, pelo menos, América do Sul,
Tirando até na Europa mesmo, por isso que eu falo, não vou pôr 99,9, vai talvez 97% dos treinadores iriam fazer substituições para manter o seu time defensivo e segurar o placar. Até porque o momento do Flamengo pela virada era bom. Agora, o Atlético Mineiro consegue o gol do artilheiro. Né? Se fosse qualquer outro ali, eu acho que não faria o gol que o Hulk fez. Presença diária, oportunismo e eficiência. Né? O Hulk reúne todas essas características e conseguiu o gol. Eu não julgo tanto a atitude do Paulo Souza. Ah, foi covarde? Eu acho que não. A grande maioria dos treinadores fariam isso. Agora ele aprendeu uma lição. Ah, mas agora é tarde, né? É um título que escapou. Tudo bem. Tudo bem, mas o Flamengo jogou bem. Né? O Flamengo jogou, aliás, não jogou bem, jogou muito bem contra um adversário fortíssimo de Série A, um time que vai rivalizar com o Flamengo em todas as competições que disputar. E o Flamengo bateu de igual para igual. Então mostra que o trabalho do Paulo Souza está sendo muito bem feito. Assim, perdeu o caso Fluminense, já perdeu um título, Supercopa do Brasil, tem tudo isso. E o torcedor vai cobrar. Agora que o trabalho é importante e o torcedor tem que ter isso na cabeça também, né, de avaliar não só a frieza dos números, mas de ter deixar a paixão um pouco de lado, porque o Jorge Jesus já passou. Né? O torcedor tem que entender isso, o Jorge Jesus passou. O Jorge Jesus é passado e o treinador que está lá atualmente vem fazendo um bom trabalho. Ele vem fazendo um bom trabalho. Ele ainda não acertou as principais peças. Eu acho que foi precipitado tirar o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Eu acho que foi. Mas não condeno porque você vira uma partida, você vai querer segurar o resultado. Isso é natural. Isso é natural. Não dá para condenar. Até pelo condicionamento físico também pode ter pesado. Não sei. Tem vários fatores, né? Agora, eu acho que ele tomou a escolha, não concordo com elas, mas eu não acho que foi uma gafe. O Galo encontrou um gol ali. Então você não pode tirar o mérito do adversário colocando a culpa no treinador. Né? Tem que entender que também houveram méritos do outro lado. Né? Houve um grande mérito do Atlético Mineiro em buscar essa igualdade. Então foi uma exibição bastante interessante. Mostra que confronto entre essas duas equipes, até porque o Galo tirou uma casquinha após o jogo, hein? Postou ali falando de cheirinho. Isso é bacana, porque vai acirrar a rivalidade entre essas duas equipes e a promessa é de que ao restante da temporada, quando essas duas equipes se enfrentarem, o negócio pegue fogo. Eu achei ousado da parte do Atlético Mineiro, acho muito cedo ainda para comprar essa briga, essa rivalidade como acontece com o Palmeiras e o Flamengo, mas o Atlético Mineiro quer entrar no grupo, então que assim seja, porque o espetáculo que a gente vai ver entre essas duas equipes vai ser algo, né, fora de série. A gente vai ver o melhor do futebol dentro de campo. Duas equipes que vão se agredir demais, porque ninguém vai querer perder para ninguém por conta dessa rivalidade, tá? E essa rivalidade já aumentou. A tensão entre essas duas equipes já aumentou. E a promessa que a gente tem ao longo dessa temporada, grandes embates entre as duas equipes, né? Parabenizar o Atlético Mineiro mais uma vez, porque foi a gente foi presenteado com uma bela partida de futebol. Infelizmente para o torcedor rubro-negro fica a derrota, né? Mas espero eu, né, que o torcedor tenha paciência, né, que apesar é dolorido, porque até o torcedor palmeirense agora tira uma casquinha, né? Que o que foi zoado no Mundial agora também vai ter que aguentar. Isso faz parte. Torcedor rubro-negro não pode ser soberbo nesse momento, né? De jogar a frustração por estar recebendo zoação em cima do treinador. Zoou, faz parte. Agora vai ser zoado também. A zoeira ela vai e volta, é uma moeda de troca. Você não pode ser crianção, não pode ser soberbo de achar que só você vai zoar. Isso não acontece no futebol. Então faz parte, né? As zoações já estão aí e o brasileiro não perde tempo, né? A criatividade é um absurdo. É um absurdo demais, né? Não vou trazer aqui também, mas o que eu queria levantar é que alguns programas esportivos é engraçado, né? Quando, lógico, dadas as devidas proporções, que o Mundial é muito maior, mas quando o Palmeiras perdeu do Chelsea, né?
Fizeram questão de mostrar torcidas, fizeram questão de mostrar publicações nas redes sociais. O Flamengo perdeu o título, ninguém mostrou, né? Ninguém mostrou esses memes. É um pouco curioso, né? Falam aí de uma isenção aí, né? Vamos ser idôneos, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então fica aí fica essa provocação. Por hoje eu finalizo o podcast bem longo, né? Tinha muito assunto. Mas é isso, gente. Galo campeão, parabéns ao Galo. Mais um título aí para essa coleção. Agora fica faltando a Libertadores, hein? Para essa geração, agora falta a Libertadores, hein? É uma geração que já ganhou tudo. A Libertadores agora, com certeza, deve ser o foco total dessa equipe do Atlético Mineiro, tá? Assim que a gente tiver mais notícias sobre treinadores, principalmente a questão do Luiz Castro, se vai fechar com o Botafogo, se é Corinthians. Quando a gente tiver notícia, a gente vai repercutir. Novo treinador do Santos também. E por hoje eu finalizo, gente. Desejar uma ótima semana para todos, né? Valeu demais, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.